Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. Deus começa chamando a atenção de Samuel para parar de ter pena de Saul, para parar de clamar por ele, porque ele já havia rejeitado e não tinha mais interesse nenhum de estar junto com Saul reinando. Não tinha mais participação nesse reinado de Saul. E ele fala com Samuel, dá as diretrizes: olha, vai vir lá de Belém. É conhecida essa cidade para nós. Vai vir da cidade de Belém, vai vir da família de Jessé. Encha um chifre e vá até lá. Samuel, o primeiro instinto foi de medo, porque um profeta pegar o chifre cheio de azeite era para ungir alguém especial. E ele temeu que Saul descobrisse tudo isso e o matasse. Então Deus disse para ele: olha, pega um cabrito e diz que você vai sacrificar ao Senhor. Ele simplesmente não teria que relatar todo o plano de Deus, para não despertar essa ira, esse furor de Saul. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Olha só o que um homem de Deus faz, como mexe com as pessoas quando chega num determinado local. Se somos homens e mulheres de Deus, quando chegamos, as piadas imorais acabam. As coisas imorais que estão naquele lugar, elas cessam, elas diminuem, ou então eles expulsam a gente de lá. Vamos dizer assim, de certas festas que a gente vai e chega nessas festas, as coisas que estão acontecendo ali não condiz. O que a gente sente no olhar das pessoas? Que a gente já vai tarde, não é mesmo? E esse povo, eles ficaram assim, atordoados, preocupados, porque um homem de Deus estava chegando. Então ele tinha uma palavra de Deus para trazer para eles. E essa palavra poderia ser ruim. Por isso eles temeram quando o profeta chegou na cidade. Será que Deus tem um recado ruim para trazer para nós? É para isso que o profeta está aqui? Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor Deus escolheu. Quando o profeta Samuel chega até Jessé, ele fala com Jessé: olha, nós vamos sacrificar o Senhor, eu quero você, toda a sua família reunida, quero que vocês se consagrem, que vocês se preparem e traga todos os seus filhos. Ele diz para ele, né? Vamos ler o versículo. Quando assim respondeu ele: eu vim oferecer um sacrifício a Deus, purifiquem-se, venham comigo. E mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e convidou para o sacrifício.
Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, ainda bem que ele só pensou, né? Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente, eu tenho certeza, disse Samuel, é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor Deus disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem, Samuel. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Esse versículo é um daqueles versículos muito conhecido no meio cristão. Quem estuda a Bíblia conhece muito bem esse versículo. Por quê? Porque é assim que Deus vê. Ele não vê como o homem vê. Ele não vê como o ser humano vê. E aqui, não é que ele está rejeitando o rapaz. Ele não o tem nos planos dele para ser rei. Ele o rejeita a pessoa, né, Eliabe, porque ele não tinha o que Deus procurava para ungir um rei. E esse versículo tão conhecido deve fazer uma interrogação na nossa mente, no nosso coração. Deus não vê como o homem vê. O homem, o ser humano, ele tem um padrão de beleza, um padrão de classificação econômica, de posicionamento econômico. E dependendo disso, faz parte do grupo A, B ou C. Deus não tem isso. Deus vê o coração. É isso que ele está dizendo aqui. Para arrumar emprego tem que ter certos quesitos, senão não consegue o emprego. Não estou falando de capacitação. Estou falando de pessoas que colocam o ícone beleza como padrão para dar, né, emprego a determinada pessoa. Então ele diz isso para Samuel. Agora Samuel está atento. Jessé chama mais 6 dos seus filhos, passa um por um na frente de Samuel, e Samuel vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel acha tudo muito estranho. Acabou-se os filhos. Mas Deus não se engana. Ele mandou a cidade de Belém. Ele mandou a família de Jessé, aos filhos de Jessé. Mas como assim? Então ele pergunta para Jessé: Jessé, acabou-se os filhos? E Jessé diz: não, ainda falta um. É que ele é o caçula e ele está lá nos pastos, cuidando das ovelhas. Samuel entendeu tudo. Ele se senta e diz: só comeremos quando esse filho chegar aqui. A própria família de Davi não via a mínima possibilidade de que ele fosse ungido rei. Porque lá no início, quando Samuel chega e fala para Jessé para separar os seus filhos, para que eles se preparassem, o filho mais novo deveria estar no meio, deveria estar junto. E ele não deu a mínima importância para esse filho. E ele manda chamar. Quando ele chega, no verso 11, 12, aí Jessé mandou buscar o rapaz. O rapaz era belo, saudável e de olhos brilhantes. Algumas versões dizem ruivo. E o Senhor disse a Samuel: é este, unjam. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor tomou Davi e naquele dia em diante ficou com ele. Veja bem, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não chama ninguém para dar errado. Deus mandou ungir Saul. Saul
teve um coração rebelde e desobediente. E o Espírito do Senhor saiu de Saul. Agora nós vemos que vai ser diferente este homem. Agora um homem que nós vamos ver que é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque ele não falha? Mas não é isso que nós vamos descobrir mais na frente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para que o Espírito do Senhor desceu sobre Saul, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi. Mas de Saul ele saiu. E de Davi nós vimos aqui nesse último verso, do versículo 13. Daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel volta para Ramá. Eu tenho um outro título. Davi e Saul. Agora a história vai se misturando. Um rei que está aclamado pelo povo de Israel e agora um rei ungido. Davi, ele foi ungido rei. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas só começaria o treinamento dele. Muitos e muitos e muitos anos vão se passar, muita história, como dizem a expressão, muita água debaixo dessa ponte, treinando o Davi para ele ser aclamado rei. O Espírito do Senhor saiu de Saul, que coisa triste. E um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. Quero chamar a atenção por um detalhe. Samuel ainda estava vivo e ele não é chamado por Saul, mesmo sendo atormentado por um espírito mau, numa situação deplorável, porque é isso que os demônios fazem na vida das pessoas. Nem assim ele mandou chamar o profeta, o sacerdote, o juiz. Mesmo idoso, ele já havia ungido Davi como rei. Ele obedecia às ordens do Senhor. Nem assim ele mandou chamá-lo. E alguns homens dizem para ele: olha, tem pessoas que tocam lira, que quando tocam, alguns dizem flauta, outros instrumentos, depende da versão. Quando são tocados esses instrumentos, os espíritos maus saem. Veja bem, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Se existe esse versículo, essa palavra bíblica para os nossos corações, eu também posso dizer que no meio de músicas profanas, no meio de músicas que deterioram a pessoa de Deus, a pessoa do homem, do ser humano, quem é que habita ali? Habita Satanás, habita tormento, habita espíritos ruins. Temos que vigiar a respeito disso. A minha vida tem que ser cheia de louvores, de hinos, de salmos, de cânticos, porque é nesse ambiente que o Espírito de Deus habita. E eu não estou falando de uma igreja fisicamente falando. É claro que Deus está ali. Mas eu quero dizer que Deus quer habitar comigo o tempo todo. Em meio a louvores, Deus habita. E onde Deus habita, o mal não pode prevalecer. Creio que Deus está falando com algumas pessoas através dessa palavra. E Saul então ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu:
Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, é bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Olha a classificação de Davi falado por homens ao rei. Além dele tocar lira e libertar o Senhor desses demônios, ele tem boa aparência, ele é educado, ele é bom soldado, fala bem. Olha que coisa bonita que nós tivemos aqui. Por que Deus ungiu Davi? Veja essa frase sobre Davi. Se homens viam isso a respeito de Davi, imagina Deus. O que Deus não viu lá no interior. E Davi então começa a se aproximar de Saul. Ele se torna também um ajudante, até com as vestes dele de guerra. E ele começa a tocar e os espíritos maus vão embora. Vão embora por causa da música, vão embora por causa da presença de Davi, que tinha consigo o Espírito Santo de Deus. E Davi ali agora, sabendo que tinha sido ungido rei, ele sabia, mas era um segredo para eles. Mas ele agora estava numa escola, uma escola de treinamento, e ele começa servindo aquele rei, um rei endemoniado, que estava rejeitado por Deus. Ele ia, ele tocava e ele cuidava de algumas coisas importantes para o rei Saul. Fica essa palavra para nossa meditação, para o nosso coração, em nome de Jesus.